Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. E continua com cabelo preto. Saúde, Fabião. Saúde. Cadê Thiago? Porra, cara. Você tá me cortando, cara. Você tá muito ansioso pra fazer as coisas. O que você ia falar? Não, eu ia falar, cadê a sua cerveja? A minha coleguinha Jéssica tá com Covid. Melhoras, Jéssica. Melhoras. E eu e ela, a gente coordena um curso de especialização no HC. E hoje era dia dela. Tá. Só que ela tá com Covid e eu que vou ter que ir. Aí... Então eu não posso chegar com um cheirinho de cerveja lá, né? Tá bom, tá desculpado. Fabião, o que a gente trouxe hoje aí pra trocar ideia? Cara, a gente trouxe a convidada que mais lê livros na história do Estema. É mesmo? Cara, a gente vai contar sobre isso depois, que sempre que eu encontro ela, vou chamar ela lá na fisioterapia, lá na Care. Ela tá lendo um livro diferente. Mas como que você sabe que é a maior leitora, assim? Pelo que a gente já conversou com uns 20 e poucos convidados, eu sei que ela é a que mais lê. E quem que é? É a Kátia Bizetto. A primeira juíza que a gente trouxe. Juíza maratonista. Muito bom. Tem história aí, hein, Kátia? Tem. Kátia, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo convite. Aí. Adorei. A gente sabe que você gosta de ouvir o Estema aí. Adoro. Gosta. Ouvinte assídua. Ouço todos os episódios. Todos. Já ouvi todos. Todos? Tem os meus preferidos. Quais que são seus preferidos? Aqueles que eu adoro. Já quer listar o top 5? Fala aí. Aliás, eu com lista, vocês viram que eu sou boa de listinha, Já né? trouxe a listinha de livros dela. Lista de livros, hein? Anotem. Já peguem, separem lista. aí o bloco de notas. Olha, tiveram 2 episódios, assim, 3 episódios muito marcantes pra mim. O primeiro foi o da... eu sempre esqueço o nome dela, que é uma loira do cabelo curtinho. Da Cris Blanche? Ela. Nossa, porque eu achei a história dela muito parecida com a minha. Eu me vi em diversos momentos na história dela ali, de começar a correr para perder peso e aí se enveredar pelo mundo da corrida, se apaixonar pelas maratonas. Assim, me achei ali. O episódio da doutora Rafaela. Da Rafa Sinesgalli. Nossa, assim, eu fiquei completamente apaixonada por ela. Tanto que eu até passei a ser paciente dela. Depois de ouvir. Depois de ouvir o Estema. Uma consulta, Rafa. Não, Rafaela, tá devendo 10% pra gente, viu? Cara, e você sabe, eu até falei isso pra ela, acho que já foram uns 3, 4 pacientes, falaram, depois que eu vi o episódio com a Rafa, eu marquei uma consulta. Então a gente tem que cobrar aí uns royalties com ela. Eu sou mais uma, porque eu fiquei completamente apaixonada pelo estilo dela, assim, o estilo dela de trabalho, a abordagem dela, a forma como ela conduz ali o trabalho, tudo. Nossa, adorei. Ela é fera mesmo também. E o fato dela ser triatleta ali, de vivenciar as experiências mais próximas das nossas ali, né? Faz com que ela tenha uma abordagem muito próxima do que a gente passa mesmo. Sim, então, sabe na prática, né, o que tá acontecendo. Eu passo com ela também, minha médica. Adorei. E o outro foi o do Pace do Suíço. O do Suíço. Adorei o episódio dele. Que a gente ficou muito louco. A gente ficou muito louco, a gente gostou de gravar ele também. Eu queria ter participado da gravação. Aí, vamos fazer um próximo Suíço. Vamos. Com o próximo que a gente for gravar com o Suíço, a gente chama, seleciona umas pessoas e aí fica a galera de plateia. Exato, a gente fala com o Suíço, ele vai adorar você receber um monte de Eu sou boa de sorteio. Eu costumo ganhar os primeiros sorteios que eu participo aí. Então, não. Já vamos te colocar lá no sorteio, né? então. Pode me incluir aí. Foram os episódios, assim, eu gosto de todos, na verdade, porque eu acho que todos têm alguma coisa a acrescentar, assim, né? Mesmo aqueles que o pessoal, às vezes, não pratica a mesma modalidade, ou enfim, é sempre interessante você escutar as histórias, assim, para sentir determinação, disciplina, garra, desempenho, tudo, sabe? E principalmente porque em todos a gente vê como o esporte muda a vida das pessoas, né? E cada um tem um jeito, né, de absorver isso. Eu acho muito interessante. Então eu assisto todos, gosto de todos, mas esses 3 foram pra mim os mais marcantes, assim, adorei. Legal, muito bom. Bom, tô muito ansioso começar a conversar com a Kátia, porque a Kátia eu já conheço de paciente, mas tem duas coisas interessantes, né? Porque a gente fala esporte e carreira. Carreira, você é juiz, então, cara, nem todo mundo que é formado em direito chega lá no cargo de juiz, então tem coisas aí no caminho que a gente vai conversar, e nem todo mundo que corre escolhe fazer uma maratona.
Então vai ter bastante coisa pra gente conversar aí sobre os dois, né? Você vai escolher fazer uma maratona? Cara, escolher uma coisa, cara. Cara, o processo depois ali é... Você sabe, ô Fabiano, sabe que agora a gente é patrocinado pela Z2, né? Pela Z2, E aí chegou aqui umas coisas da Z2 e tal, eu falei, nossa, que bom que foi pra casa do Fábio, porque é uma pessoa que não treina, a gente sabe que não vai usar. Eu não vou consumir. A gente sabe que ele não vai precisar, O Vitor mandou lá os kitzinhos lá, inclusive, você falou que você é sortuda, você vai ser, né, teve o Mauro que já recebeu, você é a primeira a receber o kit da Z2 aí. Adorei. Então, você falou que você é sortuda mesmo. Sou, tá vendo? Os outros anteriores que vão pedir aí, retroativamente. Agora ferrou. A lei retroage ou... Problema Depende. do Vitor. Depende? Depende, é o que eu falo. No direito, é tudo um grande depende, né? Porque tudo depende. Depende da interpretação da pessoa, depende da forma como o magistrado vê a lei. É difícil você aplicar uma lei secamente, assim, né? Sem fazer uma interpretação a respeito das coisas. Então, é tudo um grande depende. O pessoal fala, mas agora na reforma trabalhista tem isso, tem aquilo. Depende. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu acho que isso que é o mais, assim... É uma coisa bonita do direito, mas ao mesmo tempo é uma coisa meio angustiante, né? Porque desperta um pouco de insegurança jurídica, às vezes, dependendo da situação. Mas é uma parte muito interessante, assim, do direito, né? Então, depende. Depende. Viu, Vitor? Muito bom. Vamos ao papo? Vamos. Você vai puxar ou quer que eu puxe? Vai lá. Porra, você cortou a convidada agora aqui falando. Desculpa. Da lei que retroage. Olha a primeira pergunta que a gente fez. Já nos meios do caminho. Bom, e aí? A Kátia, vamos voltar alguns anos no tempo aí. Já trilhava no esporte quando era mais nova em educação física? Não. Nossa, aliás, assim, eu acho que eu sou um arauto de uma coisa muito boa, de esperança para as pessoas, assim, porque as pessoas podem ter esperança de que um dia elas vão se enveredar por um mundo de esporte, de um estilo de vida completamente diferente, que as coisas podem mudar, assim, a gente pode ter uma outra visão da vida. Porque quando eu era mais nova, nossa, o esporte estava totalmente fora da minha vida. Totalmente fora. Não tinha, eu detestava educação física. Eu não fazia. Assim, eu era aquela que era sempre a última a ser escolhida nas atividades. Sei bem. Eu era o completa time. Assim, só porque ficou faltando mesmo, só tem eu, então vai você mesmo. E no final, assim, eu era sempre a que ficava no gol, porque ninguém queria ficar. Então, quando ia jogar handball, por exemplo... Tomava bolada. Só tomava bolada. Nossa. E não gostava também, Odiava. Assim, de nada. Odiava. Jogo de vôlei, eu nunca dei um saque que passou da rede por cima, todos passavam por baixo. Então, basquete, nunca fiz uma cesta. Então, eu era muito ruim, assim, o esporte ficou sempre muito fora da minha vida. Nessa fase de infância, de colégio, de tudo. Interclasse, eu nunca ganhei medalha, eu era aquela que ganhava diploma, que bom que você veio. Que legal a sua torcida, a gente amou. Mas nunca tive o esporte assim na minha vida. E isso até tanto na infância quanto na adolescência também, porque depois, quando eu entrei na adolescência, ficou mais aquela coisa assim de estudar. Não, tem que estudar para o vestibular, depois você está na faculdade, tem que estudar na faculdade, depois você termina a faculdade, tem que estudar para concurso. Então, assim, foi indo, eu nunca me enveredei por esse mundo. E assim, lá em casa, a gente também tinha aquela coisa assim, a gente não tinha muitos meios, assim, de grana e tal, então não dava muito para fazer atividade em clube, essas coisas. Aqui em São Paulo, Kátia? Em Goiânia. Goiânia? Você é porque Goiânia? é médio. Médio? Eu me considero. Mas você nasceu em Goiânia? Não. Eu fui emplacada, na verdade, porque eu nasci lá só. Eu nasci em Guarulhos. Em Guarulhos? Minha família é de São Paulo. E aí, assim, eu nasci em Guarulhos. O período que eu morei em São Paulo, eu morava em São Bernardo. Depois, em 85, meu pai foi transferido para Goiânia. Nós nos mudamos para Goiânia. Aí morei lá de 85
até 2004, mais ou menos. Pô, bom tempo. Então eu passei uma boa parte da minha vida. Agora tá meio que no meio a meio, né? Mas eu passei, a minha formação toda foi em Goiânia. Tem até um sotaquezinho aí, né? Tem! Uai, trem! Tem. Bom. E aí, eu passei uma boa parte da minha vida lá. Essa parte da formação mesmo, de escola, de faculdade, toda eu fiz lá. Você fez faculdade em Goiânia? Fiz. Aí, lá em Goiânia, eu fiz PUC. Que antigamente, até quando eu fiz, não era PUC ainda, era Universidade Católica. Agora virou PUC. Então, eu estudei lá. Colégio, eu fiz todo no Colégio Agustiniano. E aí, depois eu entrei na faculdade, fiz PUC. Então, nesse período todo que eu passei lá em Goiânia, não era muito assim... não era simples, não era óbvio pra gente fazer o esporte. E a minha família era toda muito focada no estudo. Então, era assim... Tudo que demandava tempo, que eu ia ficar fazendo outra coisa além do estudo, ficava de fora. Entendi. Então, assim, a gente ficava bem mais voltado, tanto eu quanto os meus irmãos. Eu tenho 2 irmãs mais velhas e um irmão mais novo. Então, tudo que a gente ia fazer aqui ficava meio fora. Aí já minha mãe, que ela via que estava começando a tomar mais tempo da gente, que não era estudo. Não, dava uma cortada. Isso aqui você vai ficar de fora. Entendi. E aí ficava tudo bem focado no estudo. Então, isso tanto comigo quanto com os meus irmãos e tal. 2 dos meus irmãos, o meu irmão mais novo e minha irmã mais velha, eles têm até um pouco mais de habilidade com algumas coisas. Por exemplo, jogaram vôlei, fizeram futebol um tempo. Então, assim, eles tinham até um pouco mais de habilidade. Agora, eu e a minha irmã do meio, né? Eu sou a terceira, ela é a segunda. Nossa habilidade é zero. Zero de esporte. A gente sempre foi muito ruim. Então, já não tinha tanto, assim, essa presença do esporte. Ainda a gente era ruim pra caramba. Então, daí acabou ficando de fora. Ficou de fora total. E aí, depois... E a gente ia mudando de fase, né? Primeiro tinha a escola, que tinha que estudar. Depois veio o vestibular, tinha que estudar. Aí, na faculdade também. Aí, depois, chega a fase do concurso. A fase do concurso, então... Esquece, mas esquece total, assim. Eu tive um privilégio nessa fase que para mim foi, assim, o que foi determinante na minha carreira profissional aí, que foi o fato de eu ter podido ficar por conta de estudar mesmo pro concurso. Eu não precisei trabalhar e tudo mais. Não que a condição financeira da minha família fosse boa. Pelo contrário, assim, era tudo muito difícil, mas meus pais sabiam que eu queria prestar concurso, que o concurso para magistratura é um concurso muito difícil, que exige bastante e tudo mais. Então, eles falaram, olha, se é isso que você quer... Te deram apoio. Então, vamos lá. E era sofrido, não era fácil. Mas, assim... Mas eu também, eu quis meio que retribuir isso, entendeu? Então, assim... eu sabia do esforço que toda a minha família estava fazendo, porque aí entraram os meus irmãos também, toda a minha família estava fazendo para que eu pudesse ter essa oportunidade. Então, eu abracei mesmo e aí me dediquei por completo, né? Você já entrou para fazer direito pensando na magistratura? Não. Assim, na escola, uma coisa que era fato é que eu ia fazer humanas. Isso eu sabia. Porque eu era muito ruim em matemática, eu só era muito médio. Eu ia lá, decorava todas as fórmulas para fazer prova. Física, a mesma coisa. Eu decorava tudo porque eu precisava para fazer a prova e tirar uma nota boa. Razoável também, eu era boa, razoável. Eu era ali, ia no 8, no 8,5, ali, nessas matérias que eu não dominava. Mas história, português, essas daí eu ia melhor. Então, eu sabia que a minha área era humanas. Beleza, na área de humanas, escolhi direito, porque achei que era um curso, assim... que direito é um curso para a vida, né? É interessante isso, como direito, assim, é um curso que eu acho que todo mundo tinha que saber um pouco da legislação da sua área. Acho que até uma coisa que... eu não sei outros cursos, assim, até se tem ou não, porque toda área tem seus regulamentos, suas regras, né? A parte de responsabilidade civil, porque todo mundo pode estar sujeito a enfrentar isso em algum momento da vida e tudo mais. Mas, enfim, eu escolhi por conta disso. Achei que era um curso de vida, achei que era um curso legal, assim, que eu ia levar para qualquer área que eu fosse. Se, de repente, eu não gostasse do direito, se quisesse fazer outra coisa, também seria interessante ter esse conhecimento jurídico e tal.
Aí eu optei pelo direito. Depois que eu fiz direito, é que eu fui descobrindo algumas áreas, assim, algumas carreiras jurídicas, né? E ainda assim não descobri todas, porque depois, assim, eu vi que tinha um mar que eu podia ter feito, né? Mas, assim, eu fui descobrindo algumas carreiras e a que mais me interessou foi a magistratura, que achei que seria interessante tudo, né? E dentro da área jurídica ali, a primeira área que eu descartei foi penal. Então, eu não prendo ninguém mesmo, porque trabalhista, a gente não prende ninguém, a gente só prende testemunha que mente. Porra, a gente se safou dessa, hein? Ufa, vamos começar a relaxar agora. Né, agora tá pensou se ela chega com mandado aqui? Com medo aqui agora. Ferrou. Não, então, assim, descartei penal. Não era uma área que me interessava, não gostava muito, tudo. E a área trabalhista, por ser uma área um pouco mais social, e eu gosto muito dessa parte, né? Fábio sabe aí que eu adoro um refugiado. Eu adoro. Isso aí tem história para contar. Adoro essa parte assim, mais social da coisa. Queria fazer a diferença, tudo. E achei que talvez na magistratura trabalhista eu conseguisse fazer alguma coisa nesse sentido. Então, eu descobri a magistratura trabalhista dentro do direito já. Então, não foi uma coisa assim, não, entrei querendo magistratura. Não, eu descobri as carreiras, depois descobri a magistratura trabalhista e aí me dediquei e entrei. Entendi. Então, foi um negócio mais assim. E durante toda essa trajetória, nada de esporte. Nada. Zero. O máximo que eu fazia ali era uma academia, alguma coisa assim. E estudando muito. É o que? Curso preparatório? É cursinho? É por contas? Como é que você... Vai que tem alguém aí que tá formando em direito que quer passar aí... Vai que tem um concurseiro de juiz. Aí, né? Dicas. Vamos lá. Dicas de uma juíza. Então, assim... Olha... Tem que estudar. Tem que estudar, ponto. Achou que ia ser fácil? Não vai ser. Não adianta. Não tem como. Não tem dica. Não tem aquela dica de ouro. Não, isso aqui, se você fizer... É estudo. Não tem muito o que fazer. E assim, eu acho que como eu falei, eu tive o privilégio de poder estudar muitas horas. Então, como eu ficava só por conta de estudar e sabia de todo o esforço que estava sendo feito para que eu ficasse nessa posição, eu estudava muito. Assim, eu estudava 15 horas por dia. Nossa. 13 horas por quanto tempo, assim, você demorou? Entre, assim, vou fazer concurso Entre vou fazer magistratura, porque assim, quando eu me formei, eu já sabia que eu queria magistratura trabalhista. Falei, não, eu quero ser juíza do trabalho, ponto. Mas eu me formei muito nova. Me formei com 22. Minha experiência de trabalho, assim, eu tinha feito estágio na época da faculdade e tal, mas assim, não me deu experiência nenhuma. Eu não me sentia muito madura profissionalmente para me enveredar para uma área que é uma área de muita responsabilidade, né? Então, eu falei, acho que eu vou fazer outros concursos antes, né, e tal, vou tentar alguma coisa, vou tentar uma carreira próxima da área que eu quero, que é a trabalhista, mas alguma coisa que me permite ter um pouco mais de experiência profissional para adquirir um pouco mais de maturidade na carreira de magistratura depois. Aí, beleza. Prestei concurso de auditor fiscal do INSS. Aí eu passei, mas não fiquei no número de vagas, não fui chamada, tal. Aí fiquei ali meio perdida. Aí falei, não, acho que eu vou fazer uns concursos de analista, que são os servidores que trabalham no fórum, né? Nas secretarias e tal. Falei, não, vou fazer um concurso de analista. Fiz, nossa, foi assim, um fiasco, assim, porque é um tipo de estudo diferente. O concurso de analista, ele tem, em geral, a prova é a prova de X, né, de múltipla escolha. Alguns têm redação, outros não. Isso na minha época, né, tem 16, 17 anos que isso aconteceu. Então, alguns têm a redação, outros não. Alguns têm digitação, outros não. Mas, basicamente, era prova de múltipla escolha. E prova de múltipla escolha na área jurídica é legislação e jurisprudência. É o que você tem que saber. Então, você tem que decorar tudo. E, nessa época, eu estudava muito mais pelos livros, né? Que a gente chama de doutrina. Então, eu estudava mais doutrina, estudava menos lei. Não tinha tanto a legislação decoradinha. Assim. Mas na prova não tem o depende, né? Não tem. Na prova entendeu? Não. A prova de múltipla escolha, você não argumenta. Então, é um xizão ali e é o mais objetivo possível. E o que é o mais objetivo? É a legislação seca ali, você tem que saber decorar. Então, como eu não estudava desse jeito, eu acabei tendo muita dificuldade nesse tipo de prova. Entendi. Até eu pegar o jeito e tal.
Então, eu reprovei nesses concursos, assim, não reprovei, eu passava. Eu atingia a meta lá, atingia a nota mínima para passar tudo, mas eu ficava muito longe do número de vagas, mas muito longe do número de vagas. Então, assim, eu sabia que eu não ia ser chamada e não ia ser chamada tão cedo, por mais que o concurso tivesse uma validade maior. E aí foi indo, eu fui pensando mais na magistratura. Aí uma colega minha da faculdade passou na magistratura. Ela entrou, a gente tinha se formado, nós duas, depois de 1 ano, talvez, 1 ano e meio, mais ou menos, ela passou. E nessa época a gente já mantinha bastante contato, porque a gente estudava algumas coisas até junto, tudo, e ela me falou assim, Kátia, se dedica à magistratura, vai, não tenha medo, faça, porque vai ser bom para você. A maturidade você nunca vai ter ao certo mesmo, você vai adquirindo ao longo da carreira. E ela me encorajou bastante, tudo. Eu falei, quer saber, acho que eu vou fazer isso mesmo. Não vou me enveredar para esse mundo aí. Também eu vou demorar para passar, né? Porque a gente sempre escuta falando que o pessoal que estuda para magistratura demora ali uns 4 anos e tal. Eu falei, mano, até lá acho que eu já vou estar diferente, né? Uma vida diferente, tudo. Beleza. Aí eu comecei a estudar mesmo, bem focado para magistratura, foi em outubro de 2004. Outubro de 2004. Aí minha irmã, a minha segunda irmã, já estava fazendo residência médica aqui em São Paulo. Ela falou, Kátia, vem morar comigo. Que aí você vem para cá, fica aqui em São Paulo, aqui tem os cursinhos, tudo, né? De repente você fica mais num lugar onde as coisas acontecem mais, né? Sim. Aí eu falei, bom, beleza. Nessa época eu ainda morava em Goiânia. Eu falei, não, vou mudar para São Paulo, então. Aí foi nessa época que você veio morar em São Paulo? Foi nessa época que eu vim morar aqui. Aí vim com a minha irmã, vim morar com ela aqui. Morávamos só nós duas. E aí ela também me ajudou, fez parte do esforço da família, né? Porque ela mesmo, assim, ela era residente, dava plantão pra caramba, tudo. E aí a gente foi morar numa kitnet, era um estúdiozinho bem pequenininho mesmo, só pra gente ficar ali estudando nós duas. E era muito divertido, porque o AP era super pequeno. Ela estava fazendo residência nessa época de clínica médica. Hoje ela é hematologista. Aí ela estava fazendo residência de clínica médica, então ficávamos nós duas estudando. Eu para o concurso e ela para residência de hemato. E era uma mesa nada apropriada, com uma cadeira pior ainda. Você sabe, né, Fábio, onde isso foi parar, né? Aquela pequena hérnia de disco que eu tenho na lombar. Ali, tá explicado. A causa raiz aí, ó. Foi começo, desde 2004. Foi bem aí. A vida é assim, A vida é dura. Aí a vida não é justa. Não é justa. Aí a gente estudava numa cadeira horrível era assim, o encosto dela era de metal e o assento era de palhinha, sabe? Aquelas cadeiras bem top-stock, assim, sabe? Bem bonitinha, assim. Excelente. Boa para deixar de decoração na sala e zero conforto e ergonomia ali, né? Aí a gente ficava numa cadeira daquela, com uma mesinha tão pequenininha que não cabia o livro dela e o meu junto. Então, às vezes, o que a gente fazia? Botava o livro no colo e ficava completamente torta. Estudando ali e tal. E foi uma época, assim, que aí eu vim pra cá e me dedicava completamente ao estudo de magistratura mesmo. Eu fiz poucos cursinhos nessa época, porque, assim, eu nunca aprendi muito com aula. Mesmo na escola, assim, eu gostava de estudar em casa, tudo, eu sempre gostei muito de estudar sozinha. Porque na aula eu viajo demais. Demais. Nossa, alguém falando lá na frente, lá. Eu tava lá no cursinho, eu piscava assim, viajei, piscava de novo, voltei, falava, nossa, o que falou ali? Então, um jeito até de eu conseguir me concentrar era eu anotava a aula inteira, anotava o tempo todo, tudo. O que os meus colegas ali mais próximos até adoravam, porque eu anotava a aula inteira do professor. Então, só pegava seu caderno tudo. Depois, né? Todo mundo ia lá, o que falou aqui? Pera, Kátia, o que foi aqui? Um escrivã lá. Na mãozinha, né? E engraçado, não tive nenhum problema no punho, né? Só nas costas. Aí, eu procurava até anotar mais, mas eu acabei fazendo poucos cursinhos por conta disso. Para mim, não rendia. O que rendia mais era estudar mesmo ali, pegar meu livro, entender sozinha. Agora eu entendi porque aquela maior leitora aí tá explicado. Começou daí. Começou aí. Vocês não estão ligados, vocês não estão ligados. Vai chegar nesse assunto ainda. Mas já tá chegando. Não, mas já tá explicado, cara. Tá explicado. Tá explicadíssimo. Aí
Eu sei que nessa época, assim, eu gostava de fazer isso. Eu pegava bastante os livros, na biblioteca, até eu estudava muito ali no prédio da Justiça Federal, ali na Paulista. E quando eu fazia cursinho, eu fazia ali também. Era uma época que tinha muita coisa acontecendo ali na Paulista. Os cursinhos, a maior parte era ali, cursinho de trabalhista, cursinho de OAB, cursinho de tudo. E tinha uma biblioteca ali na Justiça Federal que era muito boa, no prédio ali da segunda instância, até da Justiça Federal na segunda instância. E ninguém estudava lá. Era um lugar calmo, tranquilo, pacato, assim, sabe? Bem sossegadinho. E aí eu tinha uma turminha de estudos, éramos eu, uma colega e um colega, que inclusive são juízes do trabalho hoje comigo também. E nós tínhamos a nossa turminha ali, a gente estudava muito junto, ficava muito junto, tudo. E aí eu passava o dia. Fim de semana, estudava. Ia ler alguma revista diferente? Eu lia na época uma revista de artigos de direito, essas coisas. Então, assim, foi muito isso. Foi bastante estudo. Cursinho eu fazia menos, eu fazia mais para ficar mais antenada nos assuntos da moda. Uhum. Porque tem aqueles assuntos que são atualizações ali. É tipo redação de vestibular. Sabe? Porque o que tá na moda é o que cai. Sim, então, aí verdade. Você vai pegando ali alguma coisa ou outra que tem ali uns assuntos que são mais polêmicos, entram mais na moda. Então, aí eu fazia cursinho mais para isso. Saber o livro que estavam cobrando mais, essas coisas. Mas assim. O grosso mesmo era por conta. Era por conta. Eu fiz poucos cursinhos. Acho que eu fiz uns 3, 4. Por aí. Eu nunca fiz aqueles cursos, por exemplo, curso semestral preparatório para concurso. Uhum. Esse eu nunca fiz. Porque eram coisas mais curtas. Que eu ia viajar todas as aulas, com certeza. Então, para mim, não era interessante. Aí eu pegava meu livro e estudava mais por conta mesmo. E aí conseguiu passar? Passei. Depois de quanto tempo que a gente tá... Olha, outubro de 14, comecei nessa vida. Eu fiz ao todo 7 concursos de magistratura, que na época, os concursos, eles eram... ele não era nacional. Tá. Eles eram por regional. Tá. Cada estado tem seu regional. A exceção de São Paulo, que tem 2. Um que é a 15ª região, que abrange o interior e o litoral, que não é a Baixada. E a 2ª região, que abrange São Paulo, Grande São Paulo e Baixada, Santista. E os estados do norte, que tem um regional para cada 2 estados. Tem menos movimentação e tal. Já tô confuso. Já tô confuso. É um mundo jurídico. É um mundo jurídico. E aí, eu fiz 7. Eu fiz São Paulo, Paraná. O primeiro concurso que eu fiz foi Brasília. Até esse concurso de Brasília foi muito marcante. Que tava tendo micareta em Brasília. Olha só. Bem no dia do momento. E você não sabia quando se inscreveu? Bem no dia. Não sabia. Não sabia mesmo. Sério. Não sabia mesmo. Doutora Kátia. Não sabia. Não sabia se ia pro concurso ou ia pra micareta. Não. Depois que eu fiquei sabendo, me deu dúvida mesmo, né? Porque, poxa, eu passei minha adolescência em Goiânia. A gente tem muita proximidade ali com as coisas da Bahia, né? Então, em Goiânia... A gente não gosta só de sertanejo, a gente também gosta de chiclete, de asa, de tudo, né? Nossa. Ivete. O Thiago também gosta. Eu gosto, mas eu gosto mais de sertanejo. Aí tava tendo o trio na época, assim, que tinha o chiclete com banana, que tinha o Belmarx, não sei o que, asa de águia e tal. E o pessoal todo indo pro trio e eu indo fazer prova. Eu falei, não acredito. É basicamente o mesmo sentimento que a gente tem na sexta, sabe, Thiago? Véspera de longo. Ou na sexta, ou quando você tá saindo pra fazer uma prova no domingo. E a galera tá voltando à balada. E a galera tá voltando à balada. Você fala, nossa, não acredito. É bem isso. Aí falei, putz, que droga, lá vai eu fazer a prova. Fui. E a prova não era muito perto, mas dava para escutar o som da micareta. Então você estava fazendo prova, você começa... Chiclete. Aí você tá concentrado, de repente você tá cantando ali com o Belmarx, de repente você volta, não, pera, prova, deixa eu ver aqui, intervalo. Mas foi uma prova marcante nesse aspecto, assim. Aí eu fiz Brasília, São Paulo, Paraná, Campinas, Minas, Goiás e Minas de novo, que foi o concurso que eu passei. Eu passei em Minas Gerais. De outubro de 2004, a trajetória foi até
julho de 2006. Olha. Que foi quando eu passei. 2 anos aí. De árduo trabalho. E foi até assim, muito legal, porque eu passei. O resultado do concurso saiu 2 ou 3 dias antes do meu aniversário. Olha que legal. Então, nós foi um super festa. Presente de aniversário, né? Porque aí eu passei no concurso. Aí fez festa, estourou um champanhe, comemorou com a família. Comemorei com a família. Não, primeiro que assim, né? Foi um chororô na família inteira, Puta, né? que legal. Quando eu passei, assim, nossa, porque a gente tava, assim, numa situação muito difícil, de grana lá em casa e tal, e a gente tava entrando numa fase da magistratura, assim, dos concursos de magistratura, que você ia precisar dos 3 anos de prática. Teve uma mudança na legislação que você... Antigamente era assim, terminou a faculdade, prestou, se você passa, você entra. Uhum. Então, estava entrando um pessoal, de fato, assim, mais novo, mais inexperiente, numa área, assim, que é de muita responsabilidade, Sim. né? Porque tá, ok, na trabalhista tem a sua responsabilidade, mas bem ou mal você tá ali mexendo com pagamento. Tem algumas coisas mais sérias, mas a maior parte ali é um pagamento de férias, 13º, aviso prévio, hora extra e tal. Sim. Pensa numa área de família. Você está decidindo um divórcio, você está decidindo uma guarda de filho. É uma responsabilidade para uma pessoa que não tem tanta vivência assim, né? Então, foi instituída essa obrigatoriedade de 3 anos de prática jurídica. E eu não tinha. Falei, putz, e agora? Porque eu fiquei mais por conta de estudar. Aí eu não tinha nem OAB. Olha Porque só. como eu saí da faculdade já querendo magistratura e na época eu não precisava de prática, não. Você focou vou focar na magistratura e falou, né? Eu não fiz OAB. Falei, putz, e agora? Eu vou ter que fazer a prova da OAB. Aí fui fazer o concurso da OAB. E nessa época eu já morava em São Paulo. Já era depois de outubro de 2004. Eu já morava em São Paulo. Falei, vixe, agora eu vou ter que fazer o concurso aqui. E a OAB São Paulo, nossa, era um concurso difícil pra caramba, tal. Todo mundo falava, pô, é muito difícil, você vai ter que fazer cursinho. E eu, vixe. Aí, eu com aquele meu dilema do cursinho, né? Pô, eu vou viajar na aula. Aí, falei, não, vou estudar por conta, vou fazer a prova com o que eu sei aqui, né? Porque eu já estava estudando bem forte para magistratura, já estava indo bem e tal. Então, eu falei, não, vou estudar com o que eu sei. E depois, chegar na segunda fase, eu vou fazer trabalhista, e aí eu pego as peças ali e tal, e dou uma olhada. E aí, eu acabei passando no concurso da OAB, também, assim, foi o primeiro e único que eu fiz, porque eu já estava num nível mais forte mesmo de estudo. Então, eu passei, e aí eu comecei a assinar algumas petições com a minha irmã, porque a minha primeira irmã é advogada. Era advogada, hoje ela é servidora pública também. Aí, eu comecei a assinar algumas peças com ela para tentar comprovar os 3 anos de prática, mas não deu tempo, porque eu passei antes na magistratura. E o concurso que eu passei foi um dos últimos que permitia a brecha. Puta, imagina. A brecha. 45 adoro a brecha. Do segundo tempo. Mas foi muito. Olha, não foi nem 45, foi 48. Caramba. Foi assim um negócio assim de estar fechando a porta, você põe o pé e passa, sabe? Foi bem isso mesmo, assim. Porque foi um dos últimos concursos que tinha essa brecha que permitia entrar. Sem os 3 anos, porque a matéria não tinha sido regulamentada ainda. Entendi. Na Constituição constava só lá que precisava dos 3 anos e tal. E não tinha regulamentação, ninguém sabia o que eram esses 3 anos, e aí os tribunais superiores decidiram, então, que enquanto não viesse essa regulamentação, você podia entrar sem os 3 anos de prática. E o meu concurso foi um dos últimos. Você não foi o último, eu acho. Nossa, que sorte, hein? Que foi assim, eu falei, nossa. E você ficou quanto tempo lá em Minas? 1 ano, 1 mês, 15 dias e algumas horas. Caramba. Que foi uma experiência assim, fiz amigos sensacionais em Minas, foi muito legal. Rodei, hein? Rodou? Eu fiquei baseada em Belo Horizonte. Entendi. Baseada. Mas assim, eu trabalhei em Betim e Contagem, que são ali do lado. Sei. Fui para Uberaba, Varginha e Itajubá. Itajubá. Também. Abraço pro mineiro. Abraço, Zé Maurício. Itajubá foi uma cidade minha mãe nasceu em Itajubá. sensacional. Ela fala isso, ele vai gostar. Sensacional, adorei trabalhar lá. Sua mãe é de lá? Minha mãe nasceu lá. Foi muito bom trabalhar lá. Foi muito legal. Olha, das cidades do interior, eu acho que foi a que eu mais gostei de ter trabalhado, foi lá. O pessoal muito divertido. A cidade é muito animada, porque tem a faculdade. Tem a faculdade de medicina, né? Muito animada. Tem engenharia nossa, também, né? Tem engenharia lá também. Mas muito animada, assim, muito legal e tudo. E aí eu acabei rodando nas cidades lá, eu ficava um pouquinho em cada lugar e tudo.
E aí eu acabei transferindo para São Paulo, porque assim, minha meta era morar por aqui mesmo. Eu gostava do estilo da cidade, do ritmo, curtia São Paulo e tal. Na época, meu namorado morava aqui. E assim, foi uma coisa que eu sempre quis, mesmo lá em Goiânia, na época que eu era mais, assim, entrei na adolescência, jovem e tal. Eu queria voltar para São Paulo, né? Porque eu também nunca morei aqui. Mas assim, né? Mas ficou um tempo, suficiente. Mas eu queria voltar, assim, para São Paulo pelo ritmo da cidade, pelo estilo, e também porque o tribunal, assim, ele é, em termos de espaço geográfico, ele é curtinho. Se você for ver, assim, pega ABC, pega a Grande São Paulo, né? ABC, Embu, Osasco, vai por aqui, e a Baixada. Eu acho que o lugar mais distante da sede é Praia Grande, se eu não me engano. Então acaba ficando tudo muito pertinho. E eu não tenho habilitação, não dirijo, né? Eu sou millennial. Esses detalhes. Não dirijo. Você descobriu que a Kátia é millennial. Então, assim, eu não dirijo. Para mim, esses deslocamentos sempre foram muito complicados. Então eu falava, bom, se eu morar em São Paulo, o deslocamento vai ficar sempre por ali. Eu vou ficar sempre por ali, né? Não vai ser tão difícil para mim. Então eu quis voltar para cá. Pedi a transferência, deu certo. Transferi com outro juiz também, que era de Minas, que queria voltar. E aí fiquei. Desde então, tô aqui. Desde então. Eu passei no concurso em julho de 2006. Eu tomei posse em setembro de 2006. Aí a posse foi com mandado de segurança, super tensa. Assim, até o momento de eu assinar ali o termo, eu tava com medo de caçarem a liminar. E eu não poder tomar posse, porque isso aconteceu com alguns amigos meus. Mas por causa dessa nova... Dessa questão dos 3 anos de prática, que era uma questão que na época tinha muita polêmica. Imagina esses negócios que tem de advogado, assim, os caras devem vir um debatendo um do outro, falando assim, pra não deixar acontecer as coisas, né? Deve ser muito louco. A hora que você assina o termo ali, o pessoal nos bastidores, todo mundo aliviado, né? Nossa, deve ser Foi um negócio tenso. Foi bem tenso essa época. E como que é seu dia a dia, assim? Como que uma juíza do trabalho faz aí no dia a dia? Fica... Como é que é a sua semana, juíza? Resolve muito B.O.? Resolve. Dos outros, né? Só B.O., né? Olha, resolve. E eu achei que na trabalhista não ia ter tanto B.O., assim, mas tem. Tem um bocado deles. Depois eu vou te dar um B.O., que o Fábio não tá pagando meus honorários aqui do podcast, viu? A gente vai pegar uma consultoria com ela aqui. O que fazer para não ser preso? O que fazer para não parar na Justiça do Trabalho. E aí, assim, meu dia a dia, ele já foi muito pior. Muito pior. Hoje, eu tenho uma certa tranquilidade. Tenho mesmo, assim. O trabalho ficou num ritmo totalmente diferente. A gente conseguiu, assim... Foram algumas conquistas que nós tivemos no TRT2, aqui no TRT Segunda Região, para nós, magistrados, que foi muito boa. Que melhorou muito, assim, em qualidade, não só qualidade de vida, mas acho que qualidade de trabalho, sabe? Porque, assim, você tem que julgar um processo rápido, muito rápido, que a gente é muito cobrado para ser rápido, porque o crédito trabalhista tem natureza alimentar e tal, então a gente é muito cobrado para ser muito rápido. Então, assim... É muito ruim você ter um juiz sendo cobrado para fazer um negócio rápido. Porque não vai sair bem feito. Não vai. Não adianta. Você acaba sendo muito objetivo. Você acaba, de repente, não se dedicando tanto quanto você poderia ter se dedicado. Então, assim, é mais interessante que você tenha um ritmo de trabalho um pouco mais leve para você conseguir apreciar os processos da forma como tem que ser apreciado. Para você poder se dedicar a uma audiência... Sabe, ouvir a testemunha, se dedicar a um acordo, alguma coisa assim. Ler, pensar, entender os lados. Exato, né? Exato. Então, assim, para mim foi uma coisa que importou, assim, em uma maior qualidade para o meu trabalho também. Hoje, o que é o meu trabalho hoje? Eu divido as minhas audiências com um outro magistrado que trabalha lá comigo, tem um juiz auxiliar. Eu sou titular de vara, ele é substituto, ele é meu auxiliar, também é corredor. Também? Inclusive, somos uma dupla de corredores ali. Vai mandar um episódio para ele. Vou mandar. Eu só não consegui ainda convencê-lo a correr maratona, mas eu vou. E aí a gente divide a pauta, né? Então eu faço 2 dias de audiência, ele faz 2 dias de audiência. Por conta da pandemia, os processos acabaram embolando um pouco, as pautas ficaram bem atrapalhadas, porque tinha processos que a gente não conseguia fazer de forma telepresencial.
Então, assim, hoje a gente está fazendo um rio de audiência, bastante mesmo. Tem umas 16, 17 por dia, mais ou menos. Nossa Senhora. E assim, chega no fim do dia, você tá bem exausto, bem cansativo. Porque, cabeça, assim, né? Porque você tá lá, todos os processos que não saem. Total, full time, assim, é sua mente ligada, porque você tem que estar atento a tudo. Caramba. Entendeu? Então, assim, você tem que estar atento não só ao que a testemunha tá falando, você tem que estar atento aos gestos. Se ela tá nervosa, se ela tá gesticulando muito, que tem isso também, né? Tem até um livro, O Corpo Fala, que eu li. Primeira indicação. Que eu li, obviamente. Que fala muito isso, assim, a postura, a forma como a pessoa se porta, se ela olha para um lado, olha para o outro, se mexe, se não, se levanta, se isso, se aquilo. Então, você tem que ficar atento aos sinais também. Você tem que estar atento se não tem ninguém passando mensagem um para o outro, se não tem alguém se comunicando com alguém do lado de fora da sala, que isso acontece também. Acontece isso? Acontece. Você tem que ficar atento. Hoje, a sala onde eu trabalho no Fórum da Zona Sul. Ali as salas de audiência são menores. Na Barra Funda, no Fórum Rui Barbosa ali, a sala era bem grande. Então, assim, ficava bastante gente, principalmente quando a audiência atrasa, os advogados, as partes, testemunhas entram, às vezes, para assistir a audiência dos outros. Aí fica bastante gente ali. Para ver como o juiz se porta. Então fica bastante gente ali, você não sabe se tem alguém que tá levando informação lá para fora, se não tem. Então você tem que ficar atento a tudo. Mas se você vê no meio da audiência, você... Pode falar. Você então, pode chamar a atenção da pessoa, né? Então, assim, você tem que estar atento a tudo isso. Então, sua mente tem que estar o tempo todo ligada, trabalhando. E você tem que estar concentrado no processo. Você tem que ver se alguém entrou em contradição com alguém no meio do depoimento, porque às vezes você já ouviu uma das partes e a testemunha vai dar o depoimento, falou o contrário, você já pega... Nossa, muita atenção. E a distância, assim, com pandemia, que vocês tiveram que fazer audiência online, isso aí você perde um pouco, não perde? Ou fica... Olha, assim, vou dar a minha opinião. Eu sei que tem vários juízes que adoram audiência telepresencial, que preferem, inclusive. Eu não gosto. Você não gosta? Por isso. Entendi. Eu acho que perde. Perde muito. A parte, ela não tá falando para uma pessoa. A testemunha não tá falando para uma pessoa, ela tá falando numa tela. Então, ela tá olhando numa tela e tá falando. Então, assim, tem muito mais aquela coisa... Parece que a testemunha, enfim, todo mundo fica meio desinibido, né? E perde aquela noção, assim, de que não, eu tô num fórum, estou fazendo uma audiência na frente de um juiz, então perde toda a formalidade. Então, assim, acontece de tudo em audiência telepresencial. Pelo menos comigo, a experiência que eu tive foi ruim nesse aspecto, assim, porque... Cada um faz da sua casa mesmo, assim? Sim. Então... E aí, assim... Não, e aí, assim, às vezes a pessoa começa a brigar com você, começa a bater boca, testemunha começa a bater boca comigo, um xinga o outro... Um fala palavrão pro outro, aí você tem que colocar os microfones no mudo. Que momento. Aí, não, Você fala, a essa altura casos da minha de família. Entendeu? O juiz é titular, tendo que prestar atenção nessas 16 anos de carreira, você fala... Mas acontecia muito, assim, né? Peguei processos, assim, por exemplo, que a parte ou a testemunha estava lendo alguma coisa na tela, e é difícil você pegar isso, porque a câmera tá no computador. Sim. A tela da pessoa tá lá com tudo que ela precisa falar. E às vezes ela não tá lendo frases inteiras, ela tá lendo palavras-chave. Então, assim, ela não tá lendo. Só que ela tem ali o que ela precisa falar, um horário, um intervalo, um pagou. Não, e às vezes podia ter uma outra pessoa do lado também, falando pra... Isso já aconteceu também. Você deve olhar pelo movimento do olho, né? Deve ter várias coisas. Então acontece muito. Eu acho que assim, que acaba perdendo um pouco. Sim. Tanto que até agora que nós voltamos a fazer as audiências presenciais, eu até prefiro que essas audiências que a gente chama de instrução, né? Que você ouve parte, testemunha e tal, eu prefiro fazê-las presencialmente. Para mim é bem mais interessante, porque tem tudo isso, tem o feeling de você ver se a parte tá nervosa, se não tá, se de repente mentiu, se não mentiu, o que aconteceu ali, que na telepresencial você perde um pouco. É prático pra caramba. Né? Super. Mas assim, você não tá pegando o trânsito para chegar até lá, mas perde. Então, assim, eu faço 2 dias de audiência, o restante é trabalho de casa. Aí eu tenho que ler os despachos, que são aquelas decisões curtinhas de andamento de processo, tem que conferir tudo, tem que ler.
Aí eu tenho que assinar os alvarás, que são as liberações de dinheiro. Para assinar esses alvarás, eu tenho que voltar o processo inteiro, ver se eu estou liberando dinheiro certo. É claro que se é um alvará de R$10, às vezes você faz, não confere, porque tem muita coisa. Mas esses de valores maiores, aí tem que conferir, tem que ver tudo direitinho. Então, assim, eu faço... tem que auxiliar minha assistente com as sentenças. Então, assim, tem todo um trabalho que eu faço em casa. Mas é muito interessante, porque todo mundo fala assim, na minha casa, terça-feira é sextou. Porque eu faço audiência segunda e terça. Aí o pessoal fala, e aí, Kátia, sextou pra você hoje? Sextou o quê? Eu tenho um bocado de coisa pra fazer ainda. Então, assim, mas segunda e terça eu vou ao fórum. Ou então o pessoal fala assim, hoje você não tem que trabalhar, né? Mas quem falou que eu não tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar, mas é de casa. Ninguém vê essa parte, né? Os bastidores ninguém vê, né? Não adianta. E aí ficou mais ou menos essa rotina. Então eu faço segunda e terça, ele faz quarta e quinta. Aí sexta-feira, se demanda alguma coisa de presença no fórum, tudo eu vou. Tipo hoje, por exemplo, que eu precisei ir e tal. Mas se não, aí eu consigo fazer de casa. Entendi. E tem bastante BO pra resolver. A gente acha que não, mas tem, menino. Tem uns enroscos. Muita coisa. Tem uns fundos de garantia que a Caixa não libera, e aí você tem que mandar liberar, e aí não libera, e aí você manda, você fala pro gerente, vou pra dentro da rede, mas não libera. Burocracia. Burocracia total, assim, tem bastante. E você, bom, a gente falou muito aí da sua carreira até agora e não chegamos no esporte. Na corrida. Em que momento que isso entrou na sua vida? Entrou, né? Mas primeiro, antes de você começar, eu quero saber, não adianta falar que depende. Qualquer um depende do ponto de vista. O que é mais difícil? Ser juiz ou ser maratonista? O que é mais difícil? Você passar num concurso para ser juíza ou treinar para uma maratona? Nossa. Caramba. Tem que escolher uma, hein? Mesmo que seja... Olha... Depende. Eu acho que para mim é o seguinte. Eu gosto muito da corrida. A corrida entrou na minha vida de um jeito, assim, muito forte. Para desespero do meu marido. Assim, porque ele odeia acordar cedo. Ele odeia correr. Ele odeia ter que ir na USP por obrigação. Por obrigação. Só porque, assim, ele quer ter um hábito de vida melhor. Ele viu que pra mim fez muito bem. Então, ele vai também. Mas não que ele goste. E aí, assim, ele quer perder um pouco de peso, quer ficar um pouco melhor e não sei o quê. Quer ganhar mais em qualidade de vida. E ele trabalha muito, estressa muito. Então, aí ele se enveredou por esse mundo de forma obrigatória. Ele odeia. Por exemplo, sexta-feira. Sexta-feira não tem nada lá em casa. É dormir às 10. Porque sábado, 5 horas da manhã, tem que acordar cedo. Então, pro desespero dele, assim, acabou entrando muito forte mesmo. Eu gosto muito de correr. Adoro. Mas, assim, aquela sensação de coração na garganta, como se você estivesse morrendo. Isso me irrita um pouco. Eu não gosto. E como estudar é bom, eu gosto demais de estudar, de ler e tal, e minha vida de trabalho acaba passando muito por isso, eu acho que eu prefiro passar em 28 concursos de magistratura do que correr uma maratona. Putz, sabe por que eu perguntei isso? Porque ela falou assim, não, o meu juiz lá, substituto, eu ainda não consegui convencer ele a fazer uma maratona. Eu falei, não, vou perguntar isso, porque vai que ela fala, não, pô, você passou, você fez um concurso para juiz, maratona você vai tirar de letra. Não deu certo. Não deu certo. Não, olha, maratona é uma preparação muito, muito árdua. É difícil. Mas é gostosa, vale a pena, ela é prazerosa. Porque o exercício físico, ele te traz toda aquela questão da endorfina, de não sei o quê, do prazer de depois e tudo mais. Então, assim, é muito bom. E o sentimento de realização que vem depois do atingimento da meta, ele é um negócio, assim, a sensação que eu tive quando eu passei no concurso de magistratura e pensei, nossa, eu defini minha carreira, eu consegui conquistar isso aqui, foi tão legal, foi tão forte quanto a conclusão da minha primeira maratona, que eu fiz no ano passado. Que legal. Foi um negócio muito forte pra mim, assim, um sentimento muito bom. Principalmente porque, assim, o esporte nunca teve na minha vida. Nunca fui praticante de atividade física. Adiantei já que eu tive um problema de hérnia de disco, que começou junto,
nessa fase de estudar na cadeirinha de assento de palha, começou nessa mesma época, assim, eu comecei com muita dor nas costas, muita dor no lombar, não sei o que, começou como protusão, evoluiu, virou uma hérnia enorme, e fiquei internada, tudo, e eu, no meu médico na época, pra minha sorte, falei que eu sou uma pessoa de sorte, até pra escolha de médico, ele foi muito conservador nesse aspecto, a minha hérnia era muito extrusa, mas ele falou, não vou te operar agora, porque você tá melhorando com a medicação e você é muito nova. Eu tinha 30 anos quando isso aconteceu. Assim, que danou-se tudo mesmo. Fiquei 9 dias internada, tomando medicação na veia, muito forte. Tá? Então, assim, dali pra frente, eu tentei mudar de vida. E foi ali que eu comecei a fazer algumas coisas por mim mesma. Ali assim. Que foi a chavinha, então. Foi bem ali. Comecei a fazer pilates, que é muito bom. Acho que, assim, nossa, trouxe um fortalecimento muito bom para a corrida. Então, assim, acaba que eu, até hoje, assim, eu tive poucos problemas, assim, de lesão. É sempre a minha banda, né? Às vezes a banda canta. É sempre a minha banda. Não tem meu jeito tibial ali, que tá ali. A bandinha toca. tá sempre apitando ali. Isso aí é todo corredor. E aí, dali eu comecei a fazer o pilates e tudo. E depois, eu sempre tive, assim, muito problema de ganho de peso, perda de peso, ganho de peso, perda de peso. Passei a pré-adolescência, adolescência com esse problema de ganha, perde, aquele efeito sanfona eterno e tal. E aí, nessa época da hérnia, o meu médico falou, olha, você precisa fortalecer sua musculatura e você precisa perder peso. Aí eu falei, bom, vou fazer pilates. Comecei a fazer pilates, tudo, porque até então a corrida pra mim era alguma coisa que representava impacto. Eu falei, não posso fazer com uma hérnia desse tamanho. E depois que você sente uma dor muito forte, você sempre fica com medo de trazê-la de novo, né? Sim. Então eu sempre ficava com receio. Eu falava, não vou fazer nada muito forte, vou fazer um pilates. Aí, depois de uns 8 anos mais ou menos de pilates, falei, bom, todo mundo que corre é magrinho, acho que eu vou me enveredar por esse mundo aí. Aí eu comecei a correr. E comecei naquela corridinha leve. 1 minuto corre, 4 caminha, 2 corre, 3 caminha. Foi indo. E eu comecei a correr sozinha. Não tinha assessoria, não tinha nada. Comecei eu comigo mesma, pegando ali uns tutoriais de internet e tal. Vou fazer por aqui. Aí, tava me empolgando ali. Eu falei, não. E sempre na esteira. Sempre correndo na esteira, esteira. Aí, falei, vou fazer uns 5 quilômetros. Vou testar, vou fazer minha primeira prova. Foi um evento. Se inscreveu pra 5K. Fiz aquela prova da Track and Field do Vila Lobos. Foi a primeira prova que eu fiz. Foi em 2017. E foi um evento pra família, que foi a família inteira assistir a prova. Fala 5 quilômetros? Uau! Kátia, a sedentária, a que sempre achou um absurdo gastar dinheiro com tênis, porque pra mim eu falava, vou gastar com tênis, imagina. Sempre gostei de usar salto, tudo. Falei, não, vou comprar tênis de jeito nenhum. Aí, fui fazer 5 quilômetros. Eu acho que eu caminhei com movimentos de braço de corrida, porque eu fiz 5 quilômetros em 52 minutos. Assim, você deve ter corrido e andado ali. Vergonha. Mas, gente, aquela sensação, assim, de conquista, de não sei o quê. Falei, nossa, tal, né? Poxa, fiz me sentindo a corredora nata, nasci pra isso. Aí, beleza. Comecei a fazer 5, fiz mais provas de 5, tudo. Fiz uma de 8, consegui. Falei, nossa, tô demais, gente. Tô bombando. Vou fazer 10 quilômetros. Me inscrevi para de 10, fiz 10 quilômetros e tudo. E eu sempre me mantive nessa linha de treinar, assim, sozinha até então. Falava, não, vou fazendo por mim aqui e tudo. E foi indo. Até que eu cheguei nos... a gente vai evoluindo, né? 5, 8, 10, 15, 21. Fiz o 21. Aí passei 2019 inteiro fazendo prova de 21 quilômetros. Daquele jeito, completamente desordenado, que a gente faz quando a gente treina sozinho. Assim, você acha que você consegue fazer uma prova de 21 quilômetros por semana. Então eu fazia... Corre todo dia. Tudo errado. Fazia 10 quilômetros todo dia. Sabe, assim, nossa. Hoje eu vejo o quanto isso é insano. Assim. E aí, corria tudo embaralhado. Foi um ano que eu fiz... Acho que foram 8 provas.
De 21? De meia maratona. Nossa, credo. 8! Ficou praticamente cada um mês e meio aí tava fazendo. O ano todo eu fiz prova. E aí, tanto eu tava fazendo errado que eu não evoluía. Exato. Eu não evoluía. Nada. Aí, falei, bom, fiz aqui meus 21, vou evoluir em distância. Porque o meu negócio é esse, é distância. Eu gosto de distância, eu não gosto de velocidade. Velocidade vem a sensação do coração na boca, aquela coisa assim que você termina a prova morrendo. Essa sensação, pra mim, assim, ela é difícil de lidar. E aí eu gosto de distância e tal, né? Eu falei, vou fazer 42. Beleza. Aí falei, vou me inscrever pro sorteio de Berlim. 2019, Berlim, tudo, né? O pessoal falou que era uma prova boa. Uma vizinha minha do meu prédio, também corredora, maratonista e tal, ela tinha me falado que ia fazer Berlim em 2019. Eu encontrei com ela no elevador. Falei, e as corridas, como é que tá? Pô, tô viajando hoje pra fazer Berlim. E aquilo me empolgou mesmo. Falei, vou me inscrever também. Aí, fiz a inscrição no sorteio, porque eu falei, vou ser sorteado. Um sorteio pra Berlim. Pra Berlim, 2019. Fim de 2019. Falei, vamos me inscrever pra Berlim e tal. Não vou ser sorteada mesmo. Tal, né? Vocês viram que eu tô sempre nessa, né? Mas vocês dão pra magistratura, eu não vou passar mesmo, né? E tal. Aí eu fui sorteada pra Berlim, 2019. E falei, putz. Chegou aquela mensagenzinha do 860 o cartão de crédito, né? E eu nem lembrava que eu tinha feito o negócio, né? Aí, de repente, eu tô lá fazendo audiência, chegou uma mensagem de passada no cartão, R$860, um nome tudo estranho. Ferrou, clonaram meu cartão. Clonaram meu cartão. Uma certeza absoluta que eu não gasto isso, não gastei isso, imagina que é isso, clonaram meu cartão. Já até perdeu a atenção na audiência lá. Total, não, total. Falei, pera aí, rapidinho. Vocês iam ali ligar. Pera aí, gente, clonaram meu cartão aqui, vou ali. E não, era da inscrição que tinha dado certo, eu tinha sido sorteada, aí fui ver tudo, fui sorteada, falei, pô, que legal, fui sorteada, mas espera, ferrou, vou ter que fazer uma maratona agora tem que treinar. Tenho que treinar. Aí, peguei e pensei assim, treinar sozinha pra maratona, não vou dar conta, vou pra assessoria. Aí conversei com uma colega minha que trabalha lá comigo também, que é triatleta até, e ela me falou, Kátia, vai para MPR é muito boa, você vai gostar, tudo, beleza, fui. E aí que eu comecei na assessoria com a MPR. E aí que eu vi que eu tava treinando tudo errado. Aí você viu que era só 4 vezes na semana, treinos diferentes. Sabe, assim, você tem que fazer... Não são 10 quilômetros todo dia que vai resolver sua vida, pelo contrário. Assim, bem menos, né? Então, aí que eu comecei a ver como era o universo da corrida mesmo. E aí, assim, que acabou, pra mim, inclusive, acabou sendo muito melhor, muito mais gostoso, porque nessa época que eu treinava sozinha, era muito mais desgastante. Era um negócio que tava ficando cansativo já. Sim. E aí, depois, eu descobri um mundo. Porque aí eu falei, nossa, né? A corrida fica muito mais prazerosa, mais gostosa. Você se encontra com a turma ali, vai treinar Eu treino na USP terça, agora não quinta mais, mas terça, quinta e sábado. E segunda-feira eu corro lá no meu bairro. Então, assim, você encontra com a turma, você encontra o pessoal, tá todo mundo ali, é um momento que você sai estressado do trabalho, vai pra corrida, então fica conversa ali e tal, e treina, e enfim. E a coisa acabou ficando bem mais forte pra mim mesmo, assim. Tanto que eu não perco treino. Nesse ponto, assim, eu sou muito disciplinada mesmo. Eu não perco treino, gosto de fazer todos. Se tem treino em feriado e eu não vou viajar, assim, eu até viajo mais, mas é um pouco mais difícil às vezes. Vou viajar, não vou, eu vou, levo. Se eu vou viajar e tem um lugar para correr, eu vou, corro. Mas assim, e depois da minha mudança de 21 para MPR, do treino sozinha, na verdade, né, para MPR, eu larguei a esteira. E falei, não, vou correr na rua. Comecei a correr mais na rua. 2020, mas eu entrei no MPR, bum, veio a pandemia. Caramba. Falei, putz, e agora? O que eu vou fazer? Voltei pra esteira. Aí voltei pra esteira, treinava ali um pouquinho na esteira e tal. Só que aí depois eu vi que a rua tava vazia e que se eu fosse 5 da manhã, pra mim ia ser melhor.
Então eu comecei a ir treinar mais cedo, não tinha ninguém. Eu conseguia ir sem máscara nessa época, que o treino demorava 1 hora, 6 horas, mas só tinha eu na rua mesmo. E aí eu comecei a ir bem mais cedo, treinar na rua, tudo, e comecei a treinar para maratona nesse ritmo, né, de treino e tal. E aí a corrida ficou muito forte, ficou um negócio assim que foi me viciando mesmo. E por mais que o treino da maratona seja assim muito forte, porque né? Acho que você tá treinando, né? Mas não tô no ciclo ainda, então... não. Então tá ótimo ainda. Tá ótimo. Se meu treinador ouvir isso, fudeu. Quando você entra no ciclo, acaba ficando bem mais puxado, assim, fica bem mais difícil, tudo. Mas ainda assim é um negócio que te prende muito, porque são desafios todo dia que você vai fazendo, que você vai atingindo, e tem essa questão de atingir a meta, tal, que é sempre muito bom, né? É uma coisa que motiva muito a gente mesmo. E aí eu comecei a treinar para maratona, ficou tudo meio suspenso, mas eu me mantive treinando durante a pandemia toda, consegui me manter treinando e tal. E aí, só que não rolou a Maratona de Berlim em 2020, não rolou nenhuma, né? Nossa. Pô, cancelaram, né, 2020. Foi tudo cancelado, eu consegui passar a minha para 2021. Mas imagino que você tenha pensado assim, nossa, treinei 1 ano aqui, tudo, e aí depois treinar mais 1 ano. Não, pensei, não vou te falar que não. Pensei, mas assim, ao mesmo tempo, era uma coisa que me dava muito... Me deixava até orgulhosa de mim mesma, porque eu falava assim, poxa, eu não sou uma pessoa que tem esse laço forte com o esporte. E de repente me enveredei por esse mundo, e de repente gosto tanto disso aqui, e passou a fazer parte de todo um estilo de vida. Porque uma coisa que eu acho interessante da corrida é que, assim, ela traz todo um estilo de vida novo para você. Sim. Sabe? Então, assim, hoje eu sou aquela pessoa que dorme cedo, que acorda cedo, que se alimenta bem, que faz o fortalecimento de musculatura, que se preocupa com, não vou fazer isso porque de repente vou me machucar ou não e tal, não vou comer isso porque vai atrapalhar meu rendimento, entendeu? Então, assim, traz todo um estilo de vida diferente, mais saudável incorporado nisso aí, né? Que vai melhorando. Então, assim, quando você entra nessa vibe de bom estilo de vida... Você vicia e vai, né? Por isso que eu acho que o Fábio, a hora que ele fizer um ciclo de maratona, ele vai se empolgar, Fábio. Ainda irei. Eu ia fazer, eu já contei essa história, né? Ia desde 2019. Ele ia. 2019, Ainda há tempo. Eu já contei essa história, a gente sentou com o Fabinho na esquina, lá do Ibirapuera, com o treinador que a gente tinha feito uma meia, tava me sentindo bem. Pô, acabei uma meia bem, falei, agora tá na hora de fazer uma maratona. Aí a gente ia fazer Porto Alegre, né? Em junho. Aí veio a pandemia. O problema sempre é a pandemia. A pandemia foi ladeira abaixo. A pandemia, cara. A pandemia acabou com tudo. Não, mas não vamos focar na... Foco na Kátia. Foco na Kátia. E a maratona. Não, mas e a maratona? Porque a gente tá naquela ansiedade, né? Quero saber. Porque, e aí? Você falou do ciclo, aí Berlim jogou pro outro ano, mas... Joguei. Mas não foi Berlim, só a maratona, né? Não foi. Então... Não foi Berlim. 2020, joguei para 2021. Chegou em 2021, precisava de quarentena para ir para Berlim. Eles tiraram a exigência da quarentena em cima da maratona. E aí, assim, eu em maio ali, mais ou menos, comecei a fazer o ciclo, tudo. Falei, vixe, agora vai rolar, não vai rolar? Vai ter Berlim, não vai ter Berlim? E me preparando para Berlim mesmo. Quando eu vi que não ia rolar, o Marcelo, meu treinador lá da MPR, me falou assim, olha, Kátia, vai ter uma maratona na Suíça, lá em Lucerna. Você não quer fazer? Porque eu tava empenhadíssima. Eu falei, não, se eu não fizer Berlim esse ano, eu tenho que fazer uma maratona. Ainda que não seja Berlim, alguma outra. E como a coisa não estava evoluindo bem na Alemanha e ia precisar da quarentena e nada de notícia boa, falei, bom, vou garantir aqui e vou para a Suíça. Beleza, vai ter Lucerna? Vai. A gente olhou o percurso, viu que não era tão sofrido, tinha ali uma certa altimetria, mas era parecida pelo site, parecido com o que a gente treina na USP. Falei, bom, então vamos. Falei com o Marcelo falou, não, bora para Lucerna então, eu tenho outros alunos que vão, vocês vão se divertir lá. Beleza. Aí fui para Lucerna em 2021.
A minha inscrição de Berlim eu deixei para esse ano. E daqui alguns meses aí já vou começar meu ciclo também. Vai ser dia 25 de setembro. Ah, você conseguiu transferir de novo? Não transferi. Eu mandei um e-mail para a administração da prova, para a organização, né? Falando a respeito aí, se eu podia deixar para 2022. Eles disseram que não, que eu ia perder aquela inscrição. Mas que eles me garantiam na corrida de 2022, desse ano, com pagamento de inscrição com 40% de desconto. Entendi. Então garantiam a vaga, garantiam uma vaga sem sorteio, mas eu ia ter que pagar a inscrição de novo, só que com desconto. Falei, bom, menos mal, né? Então bora. Aí você nem processou eles. Mas nem pensei 2 vezes, nem processar nem nada. Veja bem, 40% de desconto. Falei, Tony. Não, eu acho que só de garantir, né? Só de garantir já foi excelente, né? Aí falei, não, vou. Aí fiz Lucerna em 2021, que foi a minha primeira maratona. E agora vou para Berlim esse ano. E assim, o ciclo é difícil, é cansativo, é desgastante. Mas fazendo um paralelo com a magistratura, foi mais ou menos o que me falaram da preparação para a prova oral, que é a última fase do concurso, a última fase eliminatória, né? Depois tem uma fase de títulos. A preparação é pior do que a prova. E é meio que isso mesmo, foi o que eu senti, assim. Morria de medo de fazer a maratona. Tava tensa, porque eu falei, cara, vou passar 4 horas correndo, não é possível. Será que eu vou dar conta de fazer isso? Aí, o treino difícil, a preparação difícil, aqueles longos que não acabavam mais, aquele longo que é longo mesmo. Uhum. Sabe? Você começa a correr, parece que você não para, você entra num ciclo, assim, de corrida. E você não para nunca mais. Eu falei, nossa, será que eu vou conseguir fazer? Mas é meio que isso. Quando eu cheguei lá para fazer a maratona, assim, o voo da ida já foi angustiante. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Uma semana antes do voo, eu já tava naquela ansiedade. Acho que minha mala tava pronta uns 2 meses antes do voo, assim. Já tava tensa, ansiosa, pensando em tudo que precisava levar, em tudo que precisava colocar aqui, ali, gel, cápsula de sal, não sei o que, né? Viajei e fui pra Suíça. Cheguei lá, tava tensa, nervosa, sabe? Ansiosa com a prova. No dia da prova, eu me senti bem. Acordei tranquila. Tava fazendo uns dias, assim, ruins na Suíça, né? Porque era outono já. Então, assim, pros meus padrões goianienses, tava frio pra caramba. Frio pra caramba. Tava, assim, 7 graus. Ah, bom, pensei que era 20 graus, tava com frio já. Goiânia é assim, não, né? Acontece. 20 graus, a gente já tá de moletom, tá pegando edredom, blusinha. E aí, tava frio, tava nublado, tinha dias que garoava. Falei, No dia da prova, fez um dia lindo de sol, temperatura super amena, foi super agradável. E então, quando eu vi tudo isso, toda essa conjunção de fatores, eu pensei, vai dar certo. Porque o dia tá lindo, o céu tá azul, o sol tá aí, o tempo tava ótimo, porque não tava muito frio, mas também não tava muito calor, não tava aquele calorzão que mata a gente. Então, uma temperatura muito amena, ali na casa dos... A máxima foi uns 13, 15 graus, assim, bem gostoso de correr. E aí, eu fui fazer a prova. A largada, assim, e aquela sensação estranha, porque a gente ainda tava meio que na pandemia, né? Mas todo mundo sem máscara e tal. E eu assim, será que eu tô bem aqui? Mas tudo bem. Aí, a largada foi por fases. A cada 2 segundos saía um grupo. E eu comecei, assim, o desespero do Marcelo é que, o meu treinador, é que, assim, eu começo muito forte. E todo aí, depois chega no fim, eu chego no fim morta. Uhum. E aí, só que isso, uma coisa é você fazer isso no treino, outra coisa é você fazer isso lá, né? E o nosso medo era esse. Ele falou, olha, só tem uma coisa na sua cabeça, você não acelera demais no começo, que senão você não termina. Falei, tá bom. Aí eu fui sempre de olho no relógio, me mantendo no pace, mas eu tava tão empolgada, eu tava tão animada, eu tava curtindo tanto aquela vibe de maratona. E você vê, Lucerna é uma cidade pequenininha. Não é... Tudo bem, assim, eu nunca fiz nenhuma das majors e tal, mas assim, eu sempre ouço o pessoal falando. E também, em 2 oportunidades, eu estive em Nova York no dia da maratona de Nova York. Então, a gente foi pra rua, ficou lá comemorando com o pessoal. Eu vi que é um clima muito legal, assim, né? Que lá em Lucerna tinha, mas era
pequenininho ali, né? Modesto ali, né? Padrão suíço de ser, assim, uma coisa mais modesta, uma musiquinha mais assim, né? Teve uma das partes que eu passei, tava tocando música, tava tocando Frank Sinatra, assim. Então, assim, né? Um padrão diferente, mas, assim, ainda assim, muito animado. Muito divertido, as pessoas nas casas, com música, tinha um pessoal com máquina de café, comida ali pra gente, tudo. Não, infelizmente não parei, porque vontade tive. Não tinha como. Não tinha como, mas assim, foi super empolgante ali, sabe? A energia toda do pessoal, a vibe toda, nossa, foi muito bom. Foi muito bom, foi muito divertido mesmo, assim, sabe? E aí eu aproveitei bastante mesmo esse clima de prova. E acho que isso me fez esquecer um pouco da angústia, daquela coisa da maratona, de será que eu vou terminar, do putz, vou me arrebentar no 35, porque eu só curti a prova. E eu fui no meu ritmo ali, tudo. As crianças estendiam a mão e eu desviava o caminho para bater a mão das crianças. Curtiu. Tava curtindo mesmo, tava curtindo pra caramba. E terminou bem. Terminei bem. Terminou bem, sorridente, curtiu a prova. Plenaça. Pedi pro meu marido me encontrar em alguns pontos, tudo. Ele me levava Gatorade, tudo. Ele até ficou impressionado, porque ele achou que eu não ia terminar assim muito bem. Ele achou que eu ia terminar morta, né? Mas assim, não, pelo contrário, foi muito bom. Foi bem aquilo mesmo que me falaram que é. O treino é pior do que a prova. Chega na hora da prova, eu acho que todo o clima contribui para que seja tudo muito divertido. Né? Então, assim, pelo menos para mim foi. Mas acho que é isso mesmo. A prova é sempre a cerejinha do bolo ali, você curte, né? Foi sensacional. E os treinos são duros, puxados, né? Ainda mais acho que os treinos mais longos, assim, né? Os 33, 35. 32. Acho que isso puxa até pro Momento Z2, Fabião. Momento Z2. Sabe o que é o Momento Z2? Você sabe o que é o Momento Z2? Eu não sei o que é o Momento Z2. Novidades aqui. Novidades. O Momento Z2 é um momento, para você já ir pensando aí, onde você acha que tá tudo dando errado, que você pensa em desistir, mas aí alguma coisa te dá energia para você conseguir superar essa adversidade. Então, imagino que tenha sido algum desses... Vários, imagina. Desses treinos esse aí. Esse ciclo aí pra maratona, né? Eu tenho um monte de Momentos Z2. Conta um pra gente. Um monte. Olha, teve um momento, teve uma prova que me marcou demais. O pessoal que treina comigo até sabe, que eu vivo falando dela. Foi uma prova Atenas. Acho que foi em 2019, no meio desse mundo velho de meia maratona que eu fiz em 2019. Ela subia e descia a Ponte Estaiada 1 milhão de vezes. Essa prova foi um inferno na minha vida. Foi um inferno, foi um divisor de águas. Assim, eu fui para a prova, eu tinha olhado o percurso, mas ainda assim, eu não achei que fosse ser tão difícil. Fui para a prova. Nossa Senhora, quando começou, porque ela ia na Marginal, no sentido da Castelo, voltava sentido Interlagos, aí você subia e descia da Ponte Estaiada a partir do 10º quilômetro. Fazia as 4 alças ali. Fazia todas as alças ali. Nossa, foi no fim do ano. Tava um calor. Água quente, não tinha água gelada. Aquele tanto sobe e desce de ponte. E eu não treinava tanta subida assim. Nossa, ali eu falei assim, meu Deus. Olha... Eu não vou terminar isso aqui, eu vou embora. Eu vou a pé, eu vou andando. Eu vou ligar e vou pedir pro SAMU vir me buscar. Porque, nossa, foi extremamente cansativo, extremamente desgastante. Mas a cada hora que eu parava, foi a única prova que eu caminhei na vida. Nem na maratona eu caminhei. Foi a única prova que eu caminhei. E olha que a maratona de Lucerna teve sobe e desce pra caramba. E essa prova, assim, nossa, foi muito cansativa. Extremamente cansativa. E eu terminei... A hora que eu cheguei na reta final, que eu tava me rastejando já, né? Eu terminei. Nossa, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu sofria, se eu vibrava. Mas eu terminei. Foi aquele momento foi persistente. Foi aquele momento de garra, de determinação, de você pensar no... que você é capaz, que você consegue, e sabe? Legal. Aquele momento de garra mesmo, né? Aquele momento de garra. Então, esse definitivamente foi o meu momento Z2. Então, a Z2 te mandou
um kitzinho, pode presentinho. pegar, abrir aí. Para ajudar nos próximos momentos Z2 que você vai ter, né? Porque você vai entrar no ciclo para Berlim. Pode, fica à vontade. Você vai entrar pro ciclo em Berlim, né? Então tá equipada aí com gelzinhos. Já pode usar amanhã, já. Ó, adoro correr de boné. Bonezinho. Olha só, e o nosso? Eu aí, tenho então? meu. Você tem? Eu tenho. Pô, manda... Vou abrir essa outra sacola ali. Squeeze. Olha que bonitinho. Gostei. Adorei. Legal. Muito bom. Olha, eu só espero, assim, ter muitos outros momentos Z2 não tão sofridos. Mas de resistência, de persistência, de tudo isso daí. Muito bom. Bom, puxando para o final agora tem a missão mais difícil para a Kátia. Deve ter uns 30 indicações. O famoso o quê? Paradoxo da escolha. Paradoxo da escolha. Né? TED Talks, deu um TED aí, Paradoxo da Escolha, que vocês vão entender o que a gente está falando. Olha, foi difícil, não foi fácil. A gente falou, pô, Kátia, a única coisa que a gente pergunta mesmo para todo mundo no final, que é padrão, porque o esquema é conversa, é bate-papo para conhecer pessoas e histórias bacanas de inspiração. Mas a gente sempre fala, a gente pede indicação de livro, de série. E aí, quando eu falei pra Kátia, eu falei, escolhe ali uns 2, 3 livros. Aí ali já começou o desespero. Ela trouxe uma cartolina. Uma lista. E aí, dê dicas pra gente, pros nossos ouvintes. Olha, sou leitora assídua, voraz. Adoro ler. De longe, a atividade que eu mais gosto de fazer mesmo, assim, de longe. E eu estabeleço umas metas até de leitura de ano, assim, algumas ousadas. Esse ano mesmo não vou conseguir atingir minha meta, acho. Que seria mais ou menos a mesma do ano passado. Eu gosto de ler. O ano passado eu consegui ler 50 livros. 50 livros? Eu acho que eu não li 50 livros na minha vida, cara. Não, isso eu tenho certeza. Aí esse ano eu queria conseguir, mas esse ano tá um pouco mais difícil. Eu assim, adoro ficção, mas ultimamente eu também ando lendo muita coisa, assim, dessa área de psicologia, acho, alguma coisa assim, sabe? Dessa parte, assim, desses livros mais de análise, de comportamental, assim, essas coisas eu gosto bastante. Livro de ficção. Para mim, assim, nossa, um livro sensacional que eu li, que eu gosto muito, é A Casa Soturna, de Charles Dickens. Mas é sensacional. Ele faz uma análise muito legal, assim, envolve até um pouco de parte jurídica também, assim, ali da Inglaterra antiga e tal. É muito legal. Aliás, todos os livros do Charles Dickens são muito bons, né? As Vinhas da Ira, recomendo fortemente, do John Steinbeck. Mas ele é um livro, assim, que você tem que ler no momento que você tá muito zen, que você tá ótimo na sua vida, que nada vai te abalar, porque é um livro pesado. Uma leitura bem pesada, assim, mas é muito, muito legal. Muito legal mesmo. Um pouco de história americana ali e tal, é bem interessante. E desses livros, assim, de psicologia, esses livros mais de comportamento, tudo, O Poder do Hábito, muito bom para construir hábito mesmo. É muito legal mesmo esse livro, é muito bom. As 12 Regras da Vida, do Jordan Peterson, que é fabuloso mesmo. Esse é bom mesmo. Muito bom. E o How Bad Do You Want It? Do Fitzgerald. Esqueci o nome dele. Pô, então, esse aí, cara, foi um livro que alguém indicou aqui. Alguém indicou, né? Tô lembrado. Não, já teve mais de um que indicou. E aí eu lembro que tinha um paciente meu que estava indo para Barcelona e aí na conversa eu atendendo ele, inclusive ele vai vir aqui no Estema. Ah, é? Vai vir. Legal. Não sei quem é. Não vou falar. Não vai? Deixar um mistério aqui. Tá bom. E aí na mesma época eu estava atendendo a Kátia, que ia ser, as maratonas iam ser mais ou menos na mesma época. E aí eu falei para ela, no dia seguinte ela já tinha comprado o livro e já estava lendo já. Por isso que eu falei que é a paciente que mais lê. Entendi. Eu li ele antes da maratona. Da consulta ali com o Fábio até a maratona. E, nossa, muda a sua visão da coisa toda, assim. Esse livro é muito legal. Imagino que você, como você lê muito assim, acho que você vai trazendo para os momentos da sua vida as coisas dos livros, né? Nossa, tudo. E são assim, ele vai dando exemplos de persistência, de disciplina, de determinação das pessoas que batalharam para chegar, o que elas fizeram, assim. Esse livro é muito legal.
para quem pratica esses esportes assim de endurance e tal, nossa, olha, é sensacional. Eu recomendo para todo mundo assim que faz triatlo, maratona, esses esportes assim. É muito bom esse livro, muito bom. Agora, série, eu sou meio ruim de indicar, até falei. Mas não dá tempo, né? Treinar pra maratona, ler 40 livros por ano, aí eu acho que não sobra, né? Não sobra muito tempo, né? Tá desculpado. Tá desculpado. Nossa, nem... não, série, eu assim, eu tenho Netflix pra família, mas pra mim mesmo eu quase não assisto. Assisto muito bom. Muito bom. É isso? É isso. Ficaríamos muito tempo aqui. Vamos já deixar aberto um segundo convite para quando tivermos o nosso estúdio Estema, nossa casa Estema, que em breve teremos. Em breve. Vai fazer uma próxima maratona? Vou fazer Berlim esse ano. Depois, Berlim, e aí o ano que vem, eu tô tentando me programar aí para Chicago. Boa. Aí vamos ver se dá certo. Vou me inscrever no sorteio, se não der certo, aí a gente tenta de outro Eu acho que vou ter que fazer um negócio desse. Vou ter que me inscrever. Vai no susto, Fábio. Vai no susto. Aí aparece lá na fatura. Pá. Sustinho. Vamos fazer isso, Fabião. Vou fazer pra você. Vamos fazer. Kátia, obrigado, viu, por ter vindo aí. Obrigada a vocês pelo convite. Legal. Foi muito legal. Foi muito, muito bom mesmo. Depois de Berlim, a gente faz outra. Aí você conta todo o ciclo, como é que foi, tudo isso. Sofrido, mas vale a pena. Boa. Muito bom. Legal. Fabião, recados? Não, hoje eu tenho um recado. Agradecer nosso patrocinador, Z2 Foods. Obrigado, Z2. Obrigado, viu? Daqui até a eternidade. Pela confiança e tamo junto nos projetos aí. Boa. Então sigam a gente as gentes. Por que eu sempre falo isso, cara? Sigam a gente nas redes sociais, no Spotify, Estema Podcast, no Instagram, @Estema Podcast, Fábio Bessa, Tica Awamura, no YouTube, Cortes do Estema. Até semana que vem. Valeu. Tchau.